Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nós trouxemos primeiramente a propaganda desse encontro que nós vamos ter, vai ser em Lages, do Evangelho Rede Vivo, e nós vamos ter a presença do Raul, da Eusita, lá da FEB, e esse encontro não vai ser apenas presencial, como também online. E se vocês quiserem participar, é só se inscrever pelo portal da FEC, que direciona para um grupo de WhatsApp. Dá tempo ainda de se inscrever e assistir esses momentos especiais. E o tema será esse reconhecimento aí dos discípulos que serão conhecidos por muitos se amarem. Então vai ser um tema bem especial para todos nós. Fica o convite aí, dá tempo ainda de se inscrever no portal da FEC. Então, a proposta para essa noite é conquistarmos juntos mais um tanto de serenidade. Como que a gente pode fazer, né, para conquistar a serenidade? E serenidade, a gente pode pensar nessa palavra, né? A gente pensa serenidade, sereno. Pensa quando está serenando lá fora, como cai aquelas gotículas de água, aquela coisa tranquila. Será que serenidade tem a ver com isso? Tem a ver com um pouco de paz? Tem a ver com um pouco de confiança? Né? Qual será o grande significado? Então, se a gente procurar o dicionário, o que significa serenidade, uma das coisas que está lá é a confiança na espiritualidade. Interessante, né? Confiar na espiritualidade. Então, nos mantermos serenos. Será que é fácil? O que vocês acham? Será que é fácil se manter sereno? Às vezes a gente tá, né? Mas às vezes é tão difícil se manter sereno. Às vezes parece até frieza. Se a gente se mantém sereno, a gente às vezes pode até ser visto com olhos assim que a gente é uma pessoa fria, porque a gente está sereno. Tá acontecendo uma coisa horrível na tua vida. Você, por exemplo, uma coisa horrível, perder um ente querido, um ente amado. E você se manter sereno. É estranho, né? Aos olhos das pessoas materialistas, principalmente. Então, a serenidade, nesse convite dessa noite para essa conquista, não é só para quando está tudo bem, mas é especialmente quando está tudo mal. A gente se manter sereno, porque faz bem para a gente mesmo, essa conquista, né? E eu, estudando essa obra, Pensamento e Vida, quem já viu essa obra? Levanta a mão, por gentileza. Quem pelo menos já ouviu? Só o André. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Essa é uma das mais importantes obras do Espiritismo. À exceção, né, das obras básicas, de algumas outras obras, mas é uma das mais importantes obras da doutrina espírita. Gente, é inacreditável, ela tem apenas 50 páginas, de uma profundidade. E nós trouxemos aqui para compartilhar com vocês o prefácio, que é do próprio autor, Emmanuel. Emmanuel, para quem já conhece ou não ainda, é o mentor espiritual do nosso Chico, do Chico Xavier. Então, o guia que esteve sempre com ele, o Emmanuel. Então, o Emmanuel vai prefaciar a própria obra. E nós trouxemos na íntegra, porque é para deixar todo mundo morrendo de vontade de ler essa obra mesmo. Tem em PDF gratuito no Google. E tem também audiolivro. Já ouviram falar de um aplicativo, ou site, ou coisa assim, chamado Universalidade Espírita? Universalidade Espírita. São audiobooks gratuitos de uma voz muito maravilhosa, para quem gosta de ouvir livros, né? Então, no Universalidade Espírita, essa obra, inclusive, faz parte. Então, vamos ler o prefácio. Olha só como é que Emmanuel começa. Perguntou-nos, coração amigo,
Se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra? Quem será que fez essa pergunta? Eu não sei, mas eu desconfio que foi o próprio Chico que perguntou a Emmanuel. Ele fazia essas perguntas, ele se preocupava com a gente. Emmanuel respondeu então a Chico, vamos dizer, né? Vamos imaginar que seja isso. Você imagina também, André, que seja isso? Então, o coração amigo talvez seja o Chico. E aí, Emmanuel vai dizer assim, algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido, que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembramos-nos, por isso, de singela cartilha, falada, de que nos dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração, entre a morte e o renascimento. Vamos parar aqui um pouquinho, pessoal. Essa obra é o seguinte: se nós estamos lá no plano espiritual para reencarnar, o nosso guia, aquele que está lá nos orientando para a reencarnação, ele vai parar pertinho de nós, ali no trânsito para o berço, né? Nas escolas de regeneração, e vai falar exatamente essa cartilha para nós. Então, vai chegar e vai transmitir muitas coisas, são orientações para a nossa vida que vamos ter ali. Mas essa vida também em plenitude, não apenas no corpo material. Então, essa obra, ela é riquíssima. Ela é riquíssima. Então, nós já ouvimos esse livro. Todos nós aqui já ouvimos tudo isso. E aí, me deu uma preocupação muito grande em mim, porque eu esqueci tudo. E eu já li acho que umas 4 vezes em coisa de, sei lá, um mês. Eu já li umas 4 vezes essa obra para tentar aprender um pouquinho. Porque ela fala de tudo. Tudo relacionado à nossa vida, principalmente espiritual. Tudo, em 50 páginas. Aí diz Emmanuel, anotações humildes que repontam do cérebro como flores, que rebentam do solo, sem pertencerem no fundo ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples, pensamento e vida. Chamamos-lhe no mundo espiritual e sob a mesma designação oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los, ainda uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, esse prefácio resume essa obra. Fala de uma forma poética, muitas vezes, mas de uma forma muito profunda, do que nos cabe, do que é importante observar. E para deixar vocês com mais vontade ainda, nós trouxemos todos os capítulos desse livro. O primeiro capítulo é o espelho da vida. Aí vem vontade, cooperação, instrução, educação, fé. Daí vem trabalho, associação, sugestão, entendimento, vocação, profissão, sociedade, prosperidade, hábito, dever. Berço. Tem um capítulo chamado berço. Vocês não imaginam o que é esse capítulo chamado berço. Explica como que é o nascimento, como que funciona
lá na concepção já, o ser presente, espiritual, e por isso o Espiritismo nunca vai dizer sim ao aborto. É muito importante a leitura dessa obra, para que a gente entenda onde começa a vida, e a vida que nunca termina, né? Aí depois do berço vem família. Por que é que nós nascemos em determinada família? Ele explica tudo isso. Filhos, corpo, explica muito bem sobre o nosso corpo físico, a saúde, vai ter um capítulo falando só sobre saúde. Culpa, auxílio, humildade, tolerância, oração, obsessão, enfermidade, morte. E o último capítulo, amor. E nesse lindo capítulo, que é o último, que fala do amor, ele finaliza dizendo que para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E a obra assim termina. Pronto, agora ninguém vai querer ler, porque eu já falei o final do livro, né? Só para vocês verem como é lindo esse livro. Ele termina falando em Jesus. Ele fala bastante no nosso mestre, como ele é importante na nossa vida. Então, tudo isso vai nos tratando, vai nos falando em termos de propósito. Propósitos. Qual é o nosso propósito aqui? Será que a gente tem? O propósito do Sol, por exemplo, qual é? O nosso astro rei. Qual é o propósito do Sol? Aqui ele se propõe aqui na Terra. Ele tem, né? 1, 2, 3 propósitos, será? Qual que é? Agora eu vou ficar esperando vocês responderem, que eu tenho certeza que vocês sabem. Você que está de amarelo como o Sol. Luz, vida, crescimento. Gostaram, pessoal? É o Sol representado aqui hoje, né? Isso mesmo, né? Muito bem, muito obrigada. Viu que você aliviou dos nossos irmãos aí que estavam tudo com vergonha de falar, né? Mas sabiam. Porque no fundo nós sabemos qual é o propósito do Sol. É isso que ele nos respondeu. Né? O Sol nos aquece. Ele, aquecendo, ele estimula o crescimento. Ele mata, né, as bactérias. Olha quanta coisa se a gente for pensar o propósito do Sol. Ilumina, clareia. Quanta coisa. E agora vem mais uma pergunta. Qual que é o propósito de uma árvore? Quem que está de verde aí agora? Qual o propósito de uma árvore? É bem fácil, né? A gente aprende até na escola. O que uma árvore faz? A fotossíntese dá fruto. O que mais? Como? A Ela produz oxigênio. Que coisa mais linda, né? Que mais, gente? Tem mais alguma coisa? A sombra da árvore. Quanta coisa de uma simples árvore. Oh, gente. E o que é muito lindo, assim, da árvore é os frutos que ela dá, né? Que nos alimenta. E agora vamos pensar no nosso propósito, então? A gente viu o sol, viu a árvore. E você? E eu? Qual é o nosso propósito? É parecido com o da árvore, com o do sol? Pensemos, né? E levemos para casa essa pergunta. E continuamos pensando nisso. É importante. E quem quiser pode fazer a leitura do livro Pensamento e Vida, vai ajudar a entender o nosso propósito. Essa cartilha de Emmanuel. Então nós poderíamos dizer que de principal, o nosso propósito é trilhar o caminho para chegar à evolução. Espíritas que somos, evolucionistas, nós temos certeza da evolução. Temos certeza, não temos dúvida nenhuma, que nós evoluímos. E outra certeza que nós temos, nós não involuímos, nós não
andamos para trás, nós não... A única coisa que a gente faz, às vezes por preguiça, é estacionar, né? A gente perde tempo, perde o que a gente tem de muito precioso, que é o tempo. Mas do resto, a gente não regride. Coisa boa também, né? Isso é consolador. Não regredimos. Olha, é daqui para cima. Então temos esse propósito de trilhar o caminho. Estamos juntos, trilhando esse caminho. E quando a gente está junto trilhando um caminho, o melhor a fazer é união. É não prejudicar o caminho do outro. É não colocar pedra no caminho do outro. É não colocar nesse caminho um trilho de trem. Nós não somos trem, não precisamos de trilho. Nós temos uma trilha. E trilha, às vezes, a gente precisa ser mais maleável. Olha a serenidade aí. Quando a gente não impõe, nem para a gente e nem para os nossos próximos. Não impõe como um trilho. A gente vê que é uma trilha, é um caminho a seguir. E à nossa frente e acima de nós vai o nosso guia nesse caminho, que é Jesus. Ele nos guia. Ele é o caminho, a verdade da vida. Então Jesus vai à nossa frente, acendendo essa luz, vamos seguindo ele. E uma coisa importante, não perder ele de vista. Não podemos perder ele de vista, senão vamos nos perder nesse caminho. E aí vai ficar mais difícil. Isso que acontece com a gente às vezes. Por que a gente estaciona? Porque a gente perde Jesus de vista, o nosso guia, e aí a gente fica entrando por atalho, pega caminho errado, fica alisando pedra no caminho, achando que é bom ainda, e não vai para frente. Então sigamos Jesus, não percamos Jesus de vista. É a nossa grande chance. Então, nesse propósito ainda, seguindo, na doutrina espírita, além da evolução, além de tanta coisa boa que ela nos apresenta, Kardec, como um grande professor, um discípulo de Pestalozzi, ele trabalhou muito essa questão da educação. Educação. Precisamos ter educação. Mas educação, na visão espírita, é um pouquinho diferente do que a gente vê por aí no nosso cotidiano. Educação para a visão espírita é a arte de formar caracteres. É uma arte. Arte de formar caracteres. Isso é Allan Kardec que fala. Lá no Livro dos Espíritos, nas questões que tratam da lei de Deus, a lei do trabalho. E ainda mais, nas questões que falam do descanso. Se nós temos direito a descanso, na velhice, como é que funciona, Allan Kardec vai trazer a educação, bem nessa lei aí do trabalho. Então, Allan Kardec diz, talvez preocupado com o ócio, né? Talvez preocupado com essa cabeça vazia, a hora vazia, ele vai trazer, então, esse assunto educação, que, então, além de ser essa arte de formarmos caracteres, as nossas características, nós vamos nos moldando a cada dia, e também o conjunto dos hábitos adquiridos. A gente adquire hábitos. Já trouxemos, né, porque a gente diz a nossa bagagem espiritual. Nós já trouxemos hábitos adquiridos da nossa vida milenar. Somos espíritos milenares. Mas nós vamos adquirindo outros. E aí está a responsabilidade dos pais. Porque precisamos cuidar com os hábitos adquiridos também dos nossos filhos, não apenas dos nossos. Nossos filhos, nossas missões. Então a gente precisa prestar muita atenção nesses hábitos adquiridos. E essa arte aí de formar caracteres, nós podemos transformar as nossas vidas, se a gente quiser. Da arte, nessa arte. Né? E qual é o sentido da vida? Né? Qual o sentido, então? Porque o propósito a gente viu ali, trilhar o caminho. Mas faz sentido isso? Trilhar o caminho para a gente chegar à evolução? Faz sentido? Ou parece que tem alguma coisa que interrompe assim? Tá, mas daí eu vou evoluir, a gente é igual aquela criança, né? Tá, mas daí a gente não consegue entender Deus, porque a gente é muito pequenininho ainda. Você não consegue entender, mas a evolução, eu vou evoluir até quando? A gente não consegue entender
essas coisas muito grandes, será que fica meio sem sentido daí para nós? Né? Então, o sentido da vida, outro dia ouvindo da Sueli Caldas Schubert, ela dizia que o sentido da vida é a própria vida. Também fica complexo, né? O sentido da nossa vida é a própria vida. Vamos pensar nisso, com Sueli Caldas Schubert. Mas nós trouxemos, obrigada, André. Nós trouxemos aqui que uma coisa muito importante na nossa vida é exercer o nosso talento. Lembram lá da parábola dos talentos? Que nós recebemos, cada um de nós recebe 1, 2, 3 talentos, 5 talentos. Exercer o talento, que significa o dom. O que você tem de bom? O que você faz de bom? O que você já conquistou de bom? Você sente assim, não, isso aqui eu consigo. Todos nós conseguimos fazer alguma coisa, né? Nem que seja fazer os outros dar risada, mas isso daí é bom também. É um dom, né? O bom humor. Quem que se considera de bom humor aqui? Uma pessoa bem-humorada. Vocês se consideram pessoas bem-humoradas? Se consideram? Pois é. Porque a gente sabe que os espíritos evoluídos são bem-humorados. Vamos nos habituando a isso então, né? Esse é o nosso destino, evoluir. Então vamos nos habituando ao bom humor. Um dos nossos dons. Aprimorar e receber outros e tocar em frente. Olha só que sentido da vida, é importante. Então é só lembrar da parábola lá do ensinamento de Jesus. Nós recebemos, nós não podemos enterrar os nossos dons. Esses dons nós precisamos usar eles, senão nós vamos responder por isso. Não pode guardar. Não pode. Né? Então vamos utilizar o nosso dom. Mas eu não consigo utilizar em favor do próximo. Eu consigo utilizar só em favor de mim mesmo. Tá ótimo? Tá ótimo já. Tá utilizando teu dom. Tá valendo. E aí depois que eu pego então esse sentido da vida, eu compartilho. E quando eu consigo compartilhar então, diz a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, essa psiquiatra brasileira, muito boa, por sinal. Ela diz que depois que eu pego esse sentido, eu compartilho, diz ela que a gente atinge a glória da vida. A gente sente um prazer quando a gente consegue aliviar a dor do próximo, quando a gente consegue trazer alguma coisa, algum norte para a pessoa que ela está totalmente perdida. Já sentiram isso? Então diz ela que é a glória da vida. E realmente é. Olha quanta serenidade aí. E ela chama isso de felicidade. Nós podemos chamar isso também de serenidade. E dentro dessa educação, desse propósito, desse trilhar caminho, nós convivemos com as diferenças das pessoas que caminham conosco. E nós só nos fazemos na convivência com o outro. O homem só evolui através do homem. Ele evolui também sozinho. Mas, através do outro, a gente consegue evoluir mais. E é nessa interação que eu me reafirmo ou não. O que acontece com a gente quando a gente está conversando com outra pessoa? Eu não entendi o que você está falando. Eu penso totalmente o contrário do que você está falando. Quando a gente faz isso, a gente está se reafirmando. A gente está olhando para o que a gente tem de conteúdo, em contraste com o próximo e percebendo o que é que a gente pensa. Então vejam que interessante como a gente evolui através do outro. Nessa troca do que eu tenho, do que o outro tem, e a gente faz essa comparação, né? E vai se reafirmando. Então isso é crescimento, é progresso. Eu sou diferente dele, eu constato isso, por isso e aquilo. Acabo me encontrando. Na casa espírita é um ótimo lugar para fazer isso, porque aqui é a faculdade da alma. Aqui nós temos os cursos, né? Os estudos do espiritismo, que é a faculdade da vida nossa, da nossa real vida, do que realmente a gente precisa. Então, não tem lugar melhor para a gente vir aqui. Se tem alguém que pensa totalmente diferente da gente, né, com respeito, a gente pensa diferente, depois a gente vai analisando, às vezes a gente estava errado mesmo,
Ou, às vezes, o outro estava errado e ele vai acabar descobrindo, e assim nós vamos. Mas nunca desistamos dos estudos, de frequentar a casa, por discordâncias. É importante nesse contato a presença, né, nossa e dos nossos irmãos na casa espírita. Aqui essa imagem é lá de Allan Kardec, né? E os espíritos ali que a gente não consegue ver, mas nós não estamos sozinhos. E então nós trouxemos agora uma passagem do Evangelho. Esse é um estudo do Evangelho Redivivo, é a proposta do Evangelho Redivivo, que é conhecer, meditar, sentir e viver, segundo Alcione, no livro Renúncia. Então, nessa obra, ela diz que nós precisamos não apenas estudar o Evangelho, pegar lá um pedacinho. A proposta da Alcione, na recomendação ideal, nesse contato com o Evangelho, com Jesus, é que nós conheçamos, e aí a gente vai conhecendo, vai meditando na palavra, vai sentindo e vai vivendo. Então, nós trouxemos essa passagem da figueira estéril e seca, que está registrada em Mateus, capítulo 21, versículos 18 a 22. E trata sobre a fé e a oração. Então, o que aconteceu? De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou, senão folhas. E disse à figueira: nunca mais produzas fruto. E a figueira secou no mesmo instante. Os discípulos, vendo isso, diziam espantados: como assim a figueira secou de repente? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé, sem duvidar, fareis não só o que eu fiz com a figueira, mas até mesmo se disserdes a esta montanha: ergue-te e lança-te ao mar, isso acontecerá. E tudo o que pedirdes com fé, em oração, vós o recebereis. Diz tanto essa passagem de Jesus, esse acontecimento, é tão conhecido de todos nós, essa assertiva do Mestre, quando ele diz que se nós quiséssemos mandar uma montanha sair de um lado para o outro, nós conseguiríamos, né? Isso fala profundamente de fé. Então nós encontramos nessa parábola essas lições dessa superficialidade no agir, dessa preocupação às vezes nossa da aparência externa e muitas vezes escassa de valores espirituais. Porque se fôssemos uma figueira e Jesus chegasse e falasse para nós que nós não daríamos mais fruto a partir de então, com o que será que nós nos preocuparíamos? Será que a gente ia ficar preocupado que os outros vão falar e vão pensar? Que vergonha! Olha aqui, agora sequei, agora não dou mais fruto. Quantas e quantas vezes diante de um fracasso a gente não se sente assim? Ao invés de a gente ser mais profundo, aprender com as lições, a gente é superficial no agir, a gente se preocupa com o externo, com o que os outros vão falar da gente, vão pensar da gente, as aparências. Então vejamos todos nós que essa lição nos ensina a primeiramente não nos preocuparmos com o exterior, né? E sim a gente ter cada vez mais esses valores espirituais. Então mostra também um comportamento egoísta, favorecidos de muitos recursos, optando por não compartilhar. E aqui é o que nós falamos anteriormente sobre os talentos. Então não vou dar fruto aqui, estou uma árvore bonita, mas eu não vou dar fruto. E aí pode chegar o dia que a gente vai secar, né? Então trata de duas coisas importantes para nós, agora pensando como árvores. Como é importante dar frutos. Que frutos nós estamos dando? E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, Allan Kardec explicando essa passagem, quando ele diz que Jesus as condena à esterilidade, porque dia virá em que se acharão secas até a raiz. Significa dizer que todos... Olha que importante isso! O que Allan Kardec traz para nós? Significa dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não houverem produzido
nenhum bem para a humanidade cairão reduzidas ao nada. Que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Então é um alerta para nós nos olharmos os frutos que estamos dando e também não nos preocuparmos tanto com sistemas, doutrinas, tudo que vem acontecendo à nossa volta hoje. Tudo isso que não faz bem para a humanidade vai cair por terra. Confiemos. Tenhamos a certeza disso. Isso não traz serenidade? Enquanto a gente fica apreensivo, o que vai acontecer, o que vai ser, principalmente do Brasil, o que é que vai acontecer no Brasil? Aí a gente olha para uma lição dessa de Allan Kardec e diz, não vai acontecer, porque vai cair. Ah, pode ser que eu não veja. Pode ser que a gente não veja, né? Mas que vai cair, vai. Né? Então vai ficar apenas o que faz bem para a humanidade. Estamos às voltas com a transformação do planeta, né? E o que é fé? O que será que é fé? Se perguntassem, né, para nós cristãos que somos, e melhor, espíritas cristãos, o que é fé? Às vezes é difícil, né, de a gente explicar alguma coisa. No sentido próprio, ainda com Kardec, no capítulo 19, no sentido próprio, fé é certo que é a confiança nas suas próprias forças. Eu tenho fé, eu confio em mim, confio na força que me envolve, confiança. Unicamente no sentido moral que se devem entender essas palavras. Então, nós vamos vendo aqui que Allan Kardec vai trazendo essa parábola da figueira seca e vai dizer para nós que é unicamente no sentido moral, ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar até lá. É caminhar com absoluta segurança. E nós vimos ali que fala das montanhas, né? A gente às vezes já pensa o que essas montanhas, o que são essas montanhas? A fé que move montanhas. E ainda no capítulo 19 com Allan Kardec, tudo o que barre o caminho de quantos trabalham pelo progresso da humanidade. Se a gente estiver fazendo isso, barrando o caminho dos que trabalham pelo progresso da humanidade, nós estamos sendo montanhas. Como se manifesta a fé? Como ela é? Aqui se alinha. A fé, gente, é sempre calma, serena. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de alcançar a meta visada. Se alia à humildade, mais confiança em Deus do que em si próprio. Aí diz Kardec, né, que a fé é só aquela que pode fé é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É nesse capítulo que Kardec fala isso. A fé. Então, essa fé que o Espiritismo nos ensina a ter. Essa fé que nós não devemos abandonar nunca. Essa fé que nos faz confiar mais em Deus do que em nós mesmos. Não deixando de confiar em nós mesmos, né? Mas faz que a gente tenha a certeza que Deus é presente em tudo e em todos. No livro Pensamento e Vida fala bastante sobre isso. Ele nos ensina a ter respeito ao próximo, por causa dessa certeza que Deus está presente em tudo e em todos. Então nós vamos conquistando a paz. E a nossa paz é uma moeda arduamente conquistada. Quanto que a gente já conquistou de paz, será? Desde que a gente nasceu aqui, nesse tempinho aqui que a gente está, né? Quanto será? Pensa quando a gente era jovem. Aqui temos jovens ainda. Mas quando a gente é mais jovem, às vezes a gente é mais rebelde, ainda mais quando a gente passa pelas fases dos hormônios. Depois a gente vai ficando mais sereno.
A gente vai conquistando paz, mas a gente não conquista paz facilmente. Lá no momento espírita, né, serenidade e sabedoria é o tema dessa mensagem, diz que é uma moeda arduamente conquistada e que nós não devemos atirar fora por motivos irrelevantes. Quantas vezes a gente custa tanto para conquistar a paz e por um motivo bem banal a gente atira essa moeda fora? Por bobagens, né? Depois passa, a gente diz, meu Deus, por que eu falei aquilo? Ou por que eu fiz isso? Que bobagem. Então é importante a gente lembrar que essa moeda da paz, ela é arduamente conquistada por nós. Foi difícil conseguir. Não vamos desperdiçar. Vamos fazer um exercício agora. E é um exercício bem difícil. É árduo. Se você recebesse a notícia de que a sua cidade seria destruída em poucas horas, certamente buscaria fugir o mais depressa possível. E nesse caso, o que levaria na bagagem? Aqui a gente está supondo que todos nós iríamos fugir, tá? Só se tem alguém que ficaria aqui, se fosse destruída. Mas se a gente tiver, essa cidade vai ser destruída, aniquilada. O que é que a gente levaria na nossa bagagem? O que será? Agora está todo mundo indo para casa, né? Pensando na mala, pensando o que vai pôr, cabe no carro. Hoje em dia tá bom, a gente tem carro. Tá fácil, né? A maioria de nós tem carro. Se não tem carro, pode pegar um Uber. E aí enche o Uber de coisa. E o que será que a gente levaria? O que tudo? A maquiagem, nossas roupas, muito alimento, algumas coisas que a gente considera importantes. Ou nada. Então, em Priene, nessa cidade aqui, que aconteceu o que a gente vai relatar. Priene foi uma cidade portuária no passado e é conhecida hoje como a Pompeia de Anatólia, devido à sua bem preservada estrutura e traçado único. Hoje ela é Turquia. Daí ela está situada no vale do rio Meandro, frente a Mileto, na Anatólia Ocidental. Aqui tem uma imagem mais atual dessa cidade, Priene, onde aconteceu esse fato. Isso aqui está lá no Wikipedia, né? Que está falando desse filósofo aqui, o Bias. Quando fala do Bias, né, Priene estava cercada pelos persas e os cidadãos tentavam salvar tudo que tinham de valioso. Bias, o filósofo, permaneceu imóvel. Perguntaram-lhe se não tinha riquezas que quisesse levar do inimigo e ele respondeu: a minha riqueza está na minha cabeça. Quando os soldados de Ciro o Grande estavam prestes a invadir a cidade de Priene, na Jônia, a população preparava-se para a fuga. Homens e mulheres, moços e velhos atropelavam-se em desespero, tentando salvar seus pertences mais valiosos. Apenas um homem se mantinha calmo. Era o filósofo Bias, famoso por seus dotes de cultura moral e virtude. Era tão ponderado e íntegro que foi considerado um dos 7 sábios da antiga Grécia. As pessoas, vendo tranquilo e sereno, perguntaram se ele não iria preparar a carga que deveria levar. E ele respondeu simplesmente: eu trago tudo comigo. Quem de nós responderia isso hoje? Imagina o alvoroço, nós saindo daqui tudo louco. E aí a gente responderia assim: eu não vou levar nada, eu trago tudo comigo. Alguém de nós faria isso, será? Igual o filósofo Bias? Se alguém de nós fizer, vamos poder ser considerado um dos 7 sábios também, né? Atingimos. Nós temos tanta coisa para carregar com a gente, né? E o que será se está tudo dentro de nós, as nossas conquistas? O que é que a gente leva daqui? Quando a gente voltar para a nossa verdadeira pátria espiritual, o que é que a gente vai levar? As nossas conquistas morais, as amizades, que são maravilhosas, preciosas, nossos tesouros. Quantos amigos conquistamos? O que é que a gente conseguiu melhorar nessa vida? O que é que a gente fez melhorar? Tudo isso a gente vai levar. O resto, né? Infelizmente,
Se a cidade de São Bento fosse invadida, infelizmente, né, nós teríamos que correr ainda, porque a gente precisa. Já viram isso? Eu preciso. E cada vez mais parece que a gente está precisando de mais coisas. Vem aí o minimalismo para confrontar com tudo isso, né? Sem exageros, né? Sem extremismos. Mas o minimalismo ajuda bastante, essa prática. Queridos irmãos, não quero deixar ninguém impactado, impressionado e triste. Pelo contrário, né? O Espiritismo é uma doutrina consoladora. Então vamos nos alinhar com o sol? O que vocês acham? Aquecer, iluminar, alegrar, auxiliar no crescimento, no desenvolvimento. Vamos imitar o sol? E como árvores que somos, que frutos nós gostaríamos de dar? Projetos. Curtir um pouco mais o caminho, ao invés de se preocupar tanto com a chegada. Viver mais o cotidiano da vida, sem se deixar sensibilizar excessivamente por estímulos externos. Lembrar que a sua velocidade e o seu ponto é diferente do outro. Às vezes a gente está correndo demais ou está parado demais. É importante identificar qual a sua velocidade, qual o seu ponto e respeitar isso. E respeitar o do outro. Então, nos mantermos serenos. Se a gente for devagar demais, a gente vai ficar depressivo. Se a gente for rápido demais, a gente vai ficar ansioso. Então, vamos encontrar o nosso ponto? Qual que é a nossa velocidade? E se identificar com ela e está tudo bem. Mas eu não estou produzindo tanto, não tem problema. Esse é o teu ritmo. Aceite, produza na tua velocidade, no teu ponto. Paciência, diz Emmanuel, traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos a realizar. Tenhamos paciência e trabalhemos com afinco, no sentido de preservar a própria paz. É indispensável nos disponhamos a manter critério e atenção sobre nós mesmos. E uma recomendação é a questão 919 do Livro dos Espíritos, de fazer o check-up, né? Como nos diz Santo Agostinho. Olhar mais para nós, prestar mais atenção. E quem sabe nós vamos aprendendo, nos diz Joana de Ângeles, a serenidade que Jesus mantinha em seu coração era algo sublime. Poucos eram aqueles que não se emocionavam em sua presença, pois essa virtude se exteriorizava pelo olhar tranquilo e profundo, irradiava pelo semblante carinhoso e pacífico, emanava pelas palavras ditas com tanto amor que pareciam beijar e abraçar aqueles que as ouviam. Poucos foram aqueles que não tiveram seus olhares inundados pelas lágrimas da emoção, ao estarem na companhia do espírito mais sereno que já esteve na face da terra, experimentando as mais cruas acusações, sem uma palavra de defesa, na mais dura soledade. Sem uma só exigência, Jesus deu o testemunho mais pesado através da agonia pelo amor. Sem qualquer constrangimento, se manteve em serenidade admirável, para ensinar que a dinâmica da vitória sobre si mesmo é resultante de autodescobrimento e da aplicação das próprias forças no exercício do perdão incondicional e às situações, pessoas e coisas da rota evolutiva. A Joana fala tão lindo de Jesus, da vontade de ser igual a ele, de copiá-lo, imitá-lo. Não dá? Só de pensar Jesus conosco, onde estiver 2 ou mais reunidos, eu estarei aqui, Jesus conosco. Então, uma cartilha prática para a gente levar para casa hoje é a cartilha da serenidade, o decálogo da serenidade, deixado pelo Papa João 23 há muitos anos. Vamos então ouvir essa cartilha para finalizar então as nossas reflexões de hoje,
Quem sabe deixando essa mensagem para nos transformarmos em pessoas mais serenas, seguindo Jesus, olhando para nós. Só por hoje, tratarei de viver exclusivamente este meu dia, sem querer resolver os problemas da minha vida todos de uma vez. Só por hoje, terei o máximo de cuidado com o meu modo de tratar os outros, delicado nas minhas maneiras, não criticar ninguém, não pretenderei melhorar ou disciplinar ninguém, senão a mim mesmo. Só por hoje, me sentirei feliz com a certeza de ter sido criado para ser feliz, não só na vida eterna, mas também neste mundo. Só por hoje, me adaptarei às circunstâncias, sem pretender que as circunstâncias se adaptem todas aos meus desejos. Só por hoje, dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura, lembrando-me de que assim como é preciso comer para sustentar o meu corpo, assim também a leitura é necessária para alimentar a vida da minha alma. Só por hoje, praticarei uma boa ação, sem contá-la a ninguém. Só por hoje, farei uma coisa que não gosto, e se for ofendido nos meus sentimentos, procurarei que ninguém o saiba. Só por hoje farei um programa bem completo do meu dia. Talvez não o execute perfeitamente, mas em todo caso vou fazê-lo. Guardarei bem 2 calamidades, a pressa e a indecisão. Só por hoje, ficarei bem firme na fé que a divina providência se ocupa de mim, mesmo se existisse somente eu no mundo, e ainda que as circunstâncias manifestem o contrário. Só por hoje, não terei medo de nada em particular. Não terei medo de desfrutar do que é belo, e não terei medo de crer na bondade. Só por hoje, por amanhã, e por todos os dias seguintes, lembremos de sermos assim e vamos nos mantendo serenos, assim como Jesus. A serenidade que tanto almejamos está nele, no nosso Mestre, que nos envolve nesse momento. Confia em nós. Não vamos secar, vamos produzir bons frutos e serenos. Seguiremos firmes nos nossos propósitos. Que Jesus nos envolva, envolvendo toda a nossa família lá em casa, os nossos familiares, nossos amores, envolvendo os nossos amigos, na sua paz. Obrigado pela atenção de todos.